Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, Bolsonaro está em desespero. A votação expressiva que Lula teve no Nordeste tem levado Bolsonaro à loucura. Porque eles acreditam assim, que se Lula crescer um pouquinho mais no Nordeste, mesmo se Lula perder São Paulo, Rio de Janeiro e até em Minas Gerais, Lula ganha as eleições. Isso tem levado Bolsonaro ao desespero total. Aí sabe o que ele faz? Ele vai para a festa de Belém do Pará, a chamada Círio de Nazaré. Gente, as autoridades eclesiásticas dizem que não convidou nenhuma autoridade. Logo, também não convidou Bolsonaro. Primeiro que sabe que Bolsonaro não é católico, Bolsonaro não é nada. E principalmente depois dos escândalos desta semana, Bolsonaro ao lado de imagens satanistas, em lojas maçônicas discursando, abrindo a boca e falando coisas terríveis contra os pobres nordestinos. Isso fere os religiosos, principalmente os católicos. E aí Bolsonaro vai fazer uma surpresa no Círio de Nazaré. E aí surpreendeu a todo mundo, porque ele acha que a presença dele vai conquistar o voto dos pobres do Círio. Ele se lascou todinho, porque isto é mais um tiro no pé. Ele não vai conquistar o voto destas pessoas. Essas pessoas, gente, estão cansadas das mentiras de Bolsonaro e não se deixarão certamente levar por ele, pelos seus ditos. Gente, Bolsonaro está há 3 anos no poder, há quase 4 anos no poder. Bolsonaro levou o país à miséria. Gente, tem 33 milhões de pessoas passando fome e ele diz que ninguém neste país está passando fome. Isto é, ele chama as pessoas de mentirosas. Ele tem nojo e tem desprezo pelo pobre. Se ele pudesse, todos poderiam morrer. E carniceiro como ele é, certamente se ele pudesse, comeriam. Eu estou dizendo comer no sentido literal mesmo da palavra. Pois ele já declarou comer carne humana. Para você ver quão diabólico, quão satânico é Bolsonaro. Isso tem que ser explicado, gente. Isso não pode simplesmente passar sem nenhuma explicação. Bolsonaro tem explicação a dar ao povo brasileiro, principalmente ao povo pobre. O povo pobre está aí nas ruas, nas latas de lixo, caçando o resto de comida para comer. E Bolsonaro está aí desfilando de jet ski, passeando de lanchas caríssimas e fazendo motociatas. Vocês já prestaram atenção nas motos das motociatas de Bolsonaro? É coisa de rico. É só rico que acompanha ele. Por que isso acontece? Porque Bolsonaro governou para o rico. O governo de Bolsonaro é para os ricos, é um governo de rico para rico. Bolsonaro não tem nenhuma preocupação com o pobre. Bolsonaro quer que os pobres se explodam. Ele está agora correndo atrás do voto do pobre, que ele já disse que só tem uma finalidade pobre, um diploma de burro numa mão e um título de eleitor na outra. O contrário, ele quer mais é que morra. A gente viu isso quando ele desdenhava das mortes das pessoas pelo Covid-19. As pessoas têm que se conscientizar disso. As pessoas têm que se conscientizar que nós não podemos reeleger Bolsonaro. Eu digo nós porque quem elege é a maioria. A maioria não pode decidir pela eleição de Bolsonaro. Senão o país está lascado. O pobre está lascado. Gente, não existe, não sai da boca de Bolsonaro nenhuma política pública que incentive o pobre neste país. Gente, agora em 1º de janeiro acaba esse Auxílio Brasil de R$600. Passa a ser R$400.
Esse aumento da gasolina acaba também agora em 1º de janeiro, porque eles fizeram um acordo para isso. Vai voltar aos mesmos R$ 8 um litro de gasolina. Então não se deixe enganar, não se deixe confundir. Eles estão procurando Lula, os empresários acionistas da Petrobras, estão procurando Lula para negociar este acordo. Porque Lula disse que vai mudar a política de preço. Eles estão pedindo, implorando a Lula para não mudar a política de preço, para que os preços da gasolina continuem a R$ 8. E agora, a partir de 1º de janeiro, se Bolsonaro for eleito, a gasolina passará a ser R$ 8. Gente, não se deixe enganar, pelo amor de Jesus. Esse homem já deu provas evidentes que não tem políticas para o pobre. Ele não gosta de pobre. Ele vai continuar governando para os bandidos, para os ricos. Ricos estes que não conseguem explicar de onde veio tamanha fortuna. Assim como a riqueza de Bolsonaro. Por que é que Bolsonaro tem desespero com a possibilidade de perder as eleições para Lula? Porque Lula disse no debate e tem dito que os sigilos de Bolsonaro vão cair por terra todos. O povo terá que conhecer verdadeiramente quem é Bolsonaro. Que bandido é Bolsonaro? De onde vem a fortuna de Bolsonaro? Tudo isso tem que ser explicado, gente. A lei tem que ser para todos. Por que só Lula tem que explicar de onde vem seu salário? Porque o mundo investigou Lula, não encontrou nada, mas mesmo assim essa elite cebosa continua batendo na tecla Lula ladrão. E não consegue provar. Gente, a resposta está no preconceito. Eles se sentem mal ser governado com competência pelo um pobre. Ele se sente mal pensar na possibilidade do seu filhozinho, da sua filhazinha, disputar uma universidade com o filho da empregada deles. Esse é o desespero deles. Sabe por quê? Porque nos 8 anos de Lula, de governo Lula, está aí, gente. Médicos, engenheiros, advogados, todos disputando vagas que eram antes dos ricos, dos filhos dos ricos. É por isso que eles não querem que Lula retorne, que Lula volte. E o povo, principalmente o povo pobre, tem que ter esta consciência de que as minorias governou e tem que voltar a governar. E para que isto aconteça, é preciso que elejamos o presidente Lula. Para que o país ande, para que o país saia deste desespero. Gente, o povo está angustiado. O povo de bem deste país está angustiado. Porque não sabe o que fazer caso esta besta humana, chamada Bolsonaro, ganhe as eleições. Gente, eles têm um poderio terrível. Gente, eles têm tanto poder que um só empresário, o velho Davão, por exemplo, se propôs a dar aos pobres um 14º salário para eles votarem em Bolsonaro. Gente, isso é uma proposta absurda, gente. Sabe, isso é uma bagatela de mais de 2 bilhões de reais. E uma só pessoa queria fazer isso para que estas pessoas votassem em Bolsonaro. Veja o que eles são capazes de fazer para se manter nas tetas do governo. É isso que nós temos que ter em mente. Não se deixar levar pelo imediatismo e pensar no seu futuro. Gente, serão 4 anos se esta besta humana ganhar. Gente, com a maioria de senadores e deputados que já se elegeu pelo partido de Bolsonaro, gente, eles já pensam em minar as instituições, em esfacelar o Supremo. Eles querem criar uma lei que dê a permissão para Bolsonaro colocar lá no Supremo mais 5 juízes.
Ele quer que seja 15 juízes. E tem também a pretensão de impeachment Alexandre de Moraes. Porque se Alexandre de Moraes for impeachmentado, Bolsonaro coloca mais um. Esta é a intenção dele. E a gente tem que estar de olhos abertos a estas pretensões malévolas. Por isso, nordestino, vocês sabem quem foi Lula e o governo que Lula fez. Por isso, vamos votar em peso em Lula, para que o povo brasileiro, principalmente o pobre deste país, volte a sorrir. Por isso, olha aqui, Bolsonaro, tu não vai conseguir, cara. Lula vem forte e vai ganhar, e o povo vai ser feliz de novo.